Você inesperadamente se transformou em uma divindade. No entanto, você está preso em um grande salão. À sua frente há uma enorme porta de bronze. Mesmo você, essa divindade, é um pouco estranha. Mas o que eles não sabem é que você, eventualmente, estará acima de todas as divindades. O salão vazio e silencioso. O som de uma agulha caindo pode ser ouvido. Você observa atentamente a porta de bronze à sua frente, olhando os antigos padrões em cima dela. Aquilo é algo que os antigos humanos estavam adorando. Eles construíram um altar alto, reunidos em torno dele. Eles se ajoelham devotamente diante de um tentáculo. Você abaixa a cabeça. Você olha para os tentáculos em seu corpo, e são idênticos aos que estão adorando na porta. Você parece ter deixado de ser humano. Este é o seu terceiro dia após a transição. Desde o início da sua transição, você está preso neste palácio. Seu cérebro está especialmente pesado, como se estivesse despertando de um longo sono. Você, instintivamente, tenta esfregar a cabeça, mas acaba levantando um tentáculo molhado e escorregadio. Tentáculos de aparência estranha. Você ficou acordado de medo imediatamente, olhando fixamente para os tentáculos por um bom tempo. Depois de perceber que ele já fazia parte do seu corpo, eu finalmente cheguei a uma conclusão confusa. Pelo visto, deixei de ser humano. Afinal, os humanos não podem ter tentáculos, certo? Sem mencionar que eu estava coberto com um manto negro de cabeça a pés. Quanto mais olhava, mais estranho parecia. Não parecia de jeito nenhum algo bom. E então levantei a cabeça, observando os totens e os murais na porta de bronze à minha frente, observando os rituais que estavam acontecendo ali. Tentáculos. Uma ideia ousada surgiu na sua mente. Eu me tornei um deus maligno. Então você baixou a cabeça, olhou para o seu corpo estranho. Assustador. Um corpo indescritível. E aqueles tentáculos úmidos e escorregadios. Oh não! Encontrei. Você realmente se tornou um deus maligno. De um jovem exemplar com desenvolvimento completo em moral, intelecto, físico, arte e trabalho, transformando-se em um deus maligno indescritível, enfrentando uma enorme transformação de identidade. Você está sentado, desolado, no palácio. Começa a pensar sobre o futuro. Você já tentou empurrar a porta à sua frente com força, mas, por mais que você tente, é inútil. A porta não se mexe nem um milímetro. Esta porta é como uma prisão, selando-o dentro do silêncio do palácio. Estou ferrado. Será que o meu trabalho depois de atravessar para este mundo é ficar na prisão? Suspira sem vontade de viver. Você desaba. Seus olhos refletem a confusão sobre o futuro. O problema é que eu não tenho nenhuma solução. Nem sabe como fugir da prisão. A situação chegou a esse ponto. Só me resta deitar por enquanto. No entanto, justo no momento em que você está prestes a fechar os olhos, um sussurro de oração chega até seus ouvidos. Por favor, olhe para mim, desde que seja um Deus. Essa voz é extremamente suave. Mas, no silêncio do palácio, ela soa tão clara. Esta é a primeira vez que você ouve uma voz que não é sua. O sono desaparece instantaneamente. Você olha para os lados e descobriu que a fraca luz vinha do trono no grande salão. Era um trono que se erguia sobre muitos degraus. Não havia nenhuma decoração luxuosa. Apenas estava ali, ereto e silencioso. Em total silêncio. Você lentamente subiu os degraus. O sussurro fraco em seu ouvido tornava-se cada vez mais claro. Finalmente, você, com uma ideia de experimentar, sentou-se sobre o trono do palácio. Você ouvia a oração que se tornava cada vez mais clara. Sua mente apenas queria entender aquela voz. Mas a consciência, em um instante, se distanciou, lançando seu olhar sobre o mundo mortal. A direção do olhar. A devoção sincera. O portador da descida. A luz da vela tingia a atmosfera misteriosa. Na escuridão do sótão, a jovem de cabelos escuros desenhava cuidadosamente estranhas linhas. Ela tem uma estatura pequena. O longo manto escuro parece um pouco folgado. Em seu rosto que parece um pouco juvenil. Seus olhos de um roxo claro têm um toque de mistério. Com isso, os materiais necessários para o ritual estão todos prontos. A jovem inclinou a cabeça. Ela se levantou do chão, olhando para o altar feito de prata secreta diante dela. Murmurou: sempre sinto que falta algo. Oh, é verdade. Também preciso da autorização. A jovem bateu as palmas. Começou a procurar um documento. Sob a luz fraca, os caracteres no documento tremeluziam como sombras. Até que a jovem os colocou no altar.
Apenas então, a caligrafia borrada começou a se tornar clara. Pedido para o ritual de invocação. Requerente, Shia. Aprovado pela revisão da igreja. O estudante possui um bom caráter. Seu comportamento é correto. Não há risco de ser influenciado por deuses malignos. Aprovado para realizar o ritual de invocação em particular. Ainda bem que consegui lembrar do passo mais importante. Shia suspirou aliviada, batendo de leve no peito. Realizar um ritual de invocação sem permissão. Mas é um pecado quase tão grave quanto a evasão fiscal. Se não quiser ter problemas com a igreja, o pedido é imprescindível. Somente assim é possível invocar um Deus reconhecido como legítimo pelo império. Shia se levantou, olhou para o altar recém-preparado com certa inquietação. Neste mundo, algumas pessoas nascem abençoadas pelos deuses, tornando-se um dos escolhidos dos deuses, adentrando um domínio misterioso, obtendo poderes extraordinários que os mortais mal podem sonhar. Além disso, só existe o caro ritual de invocação à frente, que pode dar aos mortais a chance de serem favorecidos pelos deuses, exceto pelos nobres que têm bens para esbanjar. Fora as várias tentativas, famílias comuns só têm a oportunidade quando os filhos atingem a maioridade, e então, fazem um esforço para realizar uma vez. Vamos ver se consigo uma chance. Ganhar a atenção de alguma divindade. E a Shia, para esta cerimônia. Ela se preparou por muito tempo. Ela não é rica. Tem apenas uma chance. Ela não tem como voltar atrás, pois ela tem um motivo que a obriga a se tornar uma escolhida dos deuses. Portanto, diante do altar da cerimônia, a jovem fechou os olhos, apertando os lábios levemente vermelhos. Ela orava devotamente. Seja qual for a divindade, por favor, conceda-me sua bênção. Eu serei seu seguidor mais devoto. Assim que as palavras saíram, o altar, antes apagado, começou a brilhar com algumas luzes, fluindo como um riacho na sótão fechado. Shia estava com o rosto tenso. Uma brisa suave começou a soprar no sótão fechado. Seu longo cabelo negro estava sendo balançado. Alguns feixes esparsos dançavam diante de seus olhos. A jovem semicerrava os olhos, observando discretamente o altar. Ela sentiu que estava sendo observada. É uma sensação maravilhosa. O coração da jovem estava um pouco radiante, como ela havia desejado. Uma divindade a observava no mundo dos mortais. Então, as longas pestanas de Shia tremularam levemente. Ela reuniu coragem e deu uma olhada no altar. Ela viu um tentáculo negro se estendendo lentamente, como um demônio vindo do abismo, oscilando no altar. Shia! Que estranho! Dando mais uma olhada, ela fechou os olhos, sem esquecer de balançar a cabeça como se quisesse refrescar a mente, esperando esquecer a imagem que acabará de ver. Após um momento, ela abriu os olhos novamente. Era ainda aquele tentáculo negro. Apenas ao olhar, uma estranha imagem surgiu em sua mente. Linguagem. Sentindo que a razão estava gradualmente se perdendo, ele balançava seus membros macios, gotejando um líquido negro. Na sótão, balançando-se, o rosto juvenil da menina instantaneamente se tornou pálido. Isso está certo? Por que isso não é igual ao que diz no livro didático? Os materiais que ela usou foram todos adquiridos por canais oficiais. E ainda há um livro de rituais aprovado pela igreja. Diz que só invocaria deuses legítimos reconhecidos pelo império. Ela acabou invocando uma versão oculta. Isso é um deus maligno, não é? Em um instante, na mente de Shia, passou uma lembrança da aula de prevenção contra deuses malignos da academia, e também das experiências dolorosas de quem confiou nos deuses malignos. A razão foi despojada. O corpo foi consumido. Cair em um purgatório sem fim. A testa da menina estava cheia de suor frio. Ela encolheu o corpo. Lentamente, começou a se afastar. Eu vi um sótão em ruínas. A visão estava muito escura. Quase não era possível ver nada. Apenas algumas velas estavam acesas. Emitiu uma luz fraca. Naquela escuridão, parecia ver uma criatura em forma humana se afastando. Seu rosto estava pálido. Parecia muito estranho. Você balançou a cabeça de forma confusa. Era uma sensação de afogamento, como se a alma estivesse sendo arrancada e comprimida de volta em um corpo pequeno. Gradualmente, você começou a se acostumar com essa sensação. Automaticamente, você abriu os olhos, olhou ao redor. Então, para Shia, foi como se olhos tivessem brotado, de repente na ponta daquele tentáculo bizarro, revelando pupilas pálidas. Céus! Ela exclamou.
Moveu-se para trás, cambaleando. Seu rosto estava cheio de medo. Neste momento, o que passou pela sua mente foi alguma seleção rigorosa do império, alguma bênção da igreja, aquela ferramenta ritual. Era óbvio que era um produto falsificado de má qualidade. O controle de qualidade definitivamente estava com problemas. Vou processá-los por propaganda enganosa. E você está avaliando a jovem. Ela está vestindo um manto negro. É possível vislumbrar sua pele pálida. Quanto ao ambiente ao redor, é bastante estranho. É perfeito para um ritual a um deus maligno. Oh! Quem você chamou sou eu. Então, tudo bem. Você está me chamando? Você emitiu um som, como um eco que vem do abismo. Xia ficou paralisada. O som que emanou parecia penetrar a consciência e o cérebro. Sussurros estranhos surgiram em sua mente. Era impossível compreender, mas ela conseguia entender o significado daquelas vozes. Isso é uma revelação divina. Nas lendas, os sábios da antiga religião também ouviram a voz dos deuses e, por fim, compreenderam as inspirações divinas, tornando-se santos. Mas aquela era uma revelação do Deus verdadeiro. Revelações de deuses malignos não podem tornar alguém um santo. Elas apenas fazem alguém se tornar um cultista e desfrutar de tratamento de prisão perpétua para criminosos graves do império. Prisão perpétua e alimentação gratuita, cantando solitariamente as lágrimas das grades na prisão. Não, não faça isso. Esse tipo de coisa não, por favor. Ela encolheu-se um pouco mais para trás, apavorada. Você não disse que qualquer divindade servia? Você balançava seus tentáculos. Perguntou confusa. Como assim? Eu não sou boa o suficiente. Eu também não pensei que era um deus maligno. Senhor Deus, eu. Xia sentiu uma vontade imensa de dar um tapa no próprio rosto por ter sido tão presunçosa. Ela defendia-se apavorada e ofendida. Eu sou tão boba. Não consigo ser uma boa devota. Além disso, minha alma também não é interessante. Por favor, não leve minha alma. Ao ouvir isso, você já estava rindo. Balançou os tentáculos. Não tenha medo. Eu não sou uma pessoa má. Xia olhava para os tentáculos que vazavam um líquido negro. E os grandes olhos acima, que pareciam ligeiramente sinceros. Ela sentiu lentamente, ainda aturdida. Que besteira, ela pensou. Deuses malignos não são humanos. Claro que não são pessoas más. Afinal, os deuses malignos são todos traiçoeiros e astutos. Enganam até meninas pequenas. Você realiza este ritual. É para me invocar. Ao encontrar o primeiro ser com quem podia se comunicar depois da travessia. Você está ansioso para saber alguns detalhes do mundo. Como o altar do ritual à sua frente. Você ficou preso no palácio por algum tempo. A única maneira de obter liberdade temporária no momento é esta. Mesmo que não consiga escapar da prisão. Sair para tomar um pouco de ar de vez em quando também não é ruim. Quem diria que seria você aparecer? Xia mordeu os lábios. Ela realmente queria dizer isso. Mas o instinto de sobrevivência a fez fechar a boca. Depois de hesitar por um momento, explicou. Este ritual é chamado de ritual de invocação de deuses, que pode invocar diferentes divindades. Mas, em geral, o que este ritual costuma invocar são deuses benevolentes. Então parece que minha chegada é muito inoportuna. Este ritual não é para convocá-lo especificamente. Você se contorce de forma autocrítica. Acenou com a cabeça. Você está tomando lugar que não é seu. Mas é estranho que a sensação de afogamento desde que cheguei está se intensificando. A consciência está se tornando confusa. Parece que este mundo está rejeitando. Parece que até essa saída para tomar ar tem um limite de tempo. Você suspirou. Eu até que gostaria de conversar um pouco com a garotinha. Seria bom entender algumas regras deste mundo. Mas a sensação de rejeição está se aprofundando. Não é um bom momento para conversas casuais. Desculpe. Eu atrapalhei seu ritual. Mas agora não posso compensá-lo. Sua voz estava ficando cada vez mais baixa. Se houver uma oportunidade, você pode me convocar novamente. Vamos ver se podemos compensar sua perda. Como é possível convocar novamente? Xia gritou por dentro. Esta pode ser a única vez que eu realize um ritual de convocação nesta vida. Ela não tem mais dinheiro para tentar novamente. Espere, Senhor Deus. Você quer dizer que vai embora? A jovem de repente percebeu. É verdade. Afinal, eu vim aqui por acidente. Que tal você tentar continuar o ritual? Veja se consegue invocar o Deus que você deseja. Xia olhou para o altar à sua frente,
ocupado por tentáculos. Já estava torto e deformado. O altar que perdeu seu poder divino. A cada ritual de invocação de deuses, só consegue invocar 3 deuses. Agora, este ritual, que pode ser chamado de farsa, chegou ao fim assim. Nada aconteceu. Nada mudou. Ela ainda não obteve a atenção do Deus. Não há caminho para obter poderes sobrenaturais. E não há esperança de vingar seus pais. A luz nos olhos da jovem imediatamente desapareceu. Seu corpo magro parecia ter perdido todas as forças. Mas um momento depois, ela apertou os lábios. Então levantou a cabeça novamente. Tentou fazer mais uma tentativa. O livro didático havia notado rigorosamente: os deuses malignos são todos enganadores. Eles só vão esmagar sua alma, consumido até os ossos, caindo eternamente no inferno. Mas, e se você só tiver essa escolha? Os pensamentos de Xia estavam confusos. Ela olhou para sua vida desbotada. De repente, sentiu que não era digna do Deus maligno, de se esforçar tanto para enganar. Mesmo que o Deus maligno a enganasse, esmagando sua alma, caindo no inferno, não seria nada demais, contanto que o Deus maligno lhe desse o poder de se vingar. Sim, a jovem respirou fundo, olhando para os tentáculos que a observavam. Abaixou a cabeça. Grande Deus, você ainda precisa de um fiel? Cuidado com fraudes dos deuses malignos. Em caso de eventos com deuses malignos, por favor, informe a igreja imediatamente. Xia fechou o livro à sua frente sem expressar emoção. A jovem estava caída ao lado da cama. O vento frio da noite soprava pela janela. Ela estava um pouco atordoada. Ela parecia ter feito algo incrível há pouco tempo. Foi abençoada por um deus maligno. E ainda se tornou uma de suas seguidoras. Olhou para baixo. Observou a efêmera marca cinza em seu pulso. Xia franziu a testa. Não pôde deixar de se sentir preocupada. Ela podia sentir claramente a presença daquele deus maligno. Ele estava observando o mundo mortal, olhando fixamente para ela. Dizem que outros devotos dos deuses justos também têm essa sensação, sentindo o olhar de seu próprio Deus justo, aproveitando a plena sensação de segurança. Mas Xia era diferente. Ela tinha uma forte sensação de estar roubando. Sentia-se como um rato sombrio, morta a chutar por um Deus justo após sua fé ser exposta. Mas ela não tinha escolhas. Ela era muito insignificante. Não é suficientemente excepcional. E não é suficientemente especial. Os olhares dos deuses são como areia sendo peneirada no mar. Seriam atraídos por aqueles brilhantes com pontos de luz, como os gênios que brilham como pérolas. E ela é apenas um grão de areia afundado nas profundezas da lama. Um pequeno grão de areia que não é notado. Somente aquele Deus maligno, através de grossas coberturas, lançou seu olhar sobre ela, sem saber por quê. Mesmo que seu ritual de convocação tenha reviravoltas. Mas naquele momento, Xia não sentia nenhuma decepção. Ela se virou de lado e se deitou sobre a tábua dura da cama. Desde que alguém ainda quisesse olhar para ela, estava bom. Mesmo que fosse um deus maligno. Estranho. É claro que os cultistas são aterrorizantes. Mas por que não sinto nenhuma aversão? Acabei aceitando naturalmente essa nova identidade? Será que eu tenho alguma personalidade antissocial? Xia começou a cantarolar uma melodia, etérea e agradável aos ouvidos. Sua consciência novamente se esvaziou. Senhor Deus maligno, você realmente precisa se reerguer. Não deixe que a igreja te reprima em poucos dias. Você conquistou seu primeiro fiel. Dentro do grande palácio, um som estranho de repente apareceu ao seu ouvido. Você se assustou. Instintivamente, você se levantou do trono. A consciência retornou ao palácio. Você está em pé no alto da escada, olhando para o magnífico portão. Sua figura se perdeu na névoa. Que som é esse? Você olha para os lados. A voz que estava em sua mente agora é especialmente clara. É uma voz sem gênero. Uma voz solene e profunda. Está bem. Sistema. Eu sei que é você. Não finja mais. Venha para fora. Você ajustou sua túnica negra. Então você começou a falar. Infelizmente, a voz não me respondeu mais. O palácio estava completamente em silêncio. Estranho. Não é o sistema? Você murmurou baixinho. Eu pensei que os viajantes do tempo teriam isso também. Também. Eu já estou aqui há 3 dias. Se o sistema tivesse que aparecer, já teria aparecido. Por que esperar até agora? Quem foi que fez aquele som? Você se sentou novamente no trono. Tentáculos acariciam a cadeira. Mas acidentalmente tocou em um cartão.
Era um cartão com textura dourada. Nele havia o desenho de uma jovem de olhos fechados. Uma jovem vestida com um manto. À sua frente havia um cetro. Seu rosto era de devoção. Sob o capuz do manto, o rosto delicado da jovem aparecia e desaparecia. Xia. Você examina cuidadosamente o cartão dourado e descobre o nome gravado no verso do cartão. Não é aquela jovem que eu estava olhando há pouco? E essa textura dourada, o que está acontecendo? Então, é um jogo de cartas, certo? Você observa o cartão diante de você com confusão. Sinto uma leve intuição. Se eu apenas quebrar este cartão diante de mim, a alma da jovem chamada Xia será arrancada. Esta é uma forma de controlar a vida dos outros. É uma habilidade exclusiva de um deus maligno. Minha consciência estava um pouco confusa, mas ainda conseguia entender o que estava acontecendo. A jovem chamada Xia parecia querer se tornar sua devota. Quando ela perguntou se ainda faltava um devoto, você sentiu que, de alguma forma, havia criado uma conexão com ela. É um pacote inicial, não é? O personagem inicial oferecido no início, você reclamou silenciosamente. Quanto a este cartão, parece que é porque Xia se tornou sua devota. Por isso ele apareceu. Mas, por enquanto, você também não tem certeza. Que precisa de múltiplos testes para confirmar suas suposições. Segurando o cartão em sua mão, uma energia peculiar fluiu para seus tentáculos. Isso é o que eles chamam de poder da fé? Não é à toa que os deuses nas histórias têm devotos. Quanto mais forte será o poder divino, eu preciso desenvolver seguidores. Acumular forças. Então tentar empurrar aquela porta de bronze. Mas a questão agora é: como você vai desenvolver seguidores? Pensando e repensando, não consigo entender o que fazer. Tive que me sentar de volta no trono. Olhei novamente para Xia. Xia dormiu um pouco. Estava muito tranquila. Ela sonhou com a infância. Deitada na grama, olhando para as estrelas e a lua. Ao redor, vagalumes voavam. Alguém batia um leque, trazendo uma brisa fresca. Ela levantou a cabeça para olhar. Era um homem de feições decididas. Ao seu lado, uma mulher gentilmente agitando um leque. Os olhares dele se concentraram em si ao mesmo tempo. Deveria ser o rosto mais familiar. Mas naquele momento, suas feições se tornaram estranhamente borradas. Papai! Mamãe! Enrolada no canto da cama em sonho. A jovem devota Xia, tremendo incessantemente, murmura. Já se passaram tantos anos. Xia de repente se dá conta que mal consegue se lembrar da aparência dos pais. Xia sabe que está sonhando. Neste momento, ela está tão consciente, por causa desse pesadelo, que a persegue há 10 anos. A cena no sonho muda abruptamente, e um grande incêndio consome toda a rua. Ações de cavalaria pisoteando por toda parte. Um homem vestido com as vestes de um sacerdote se destaca na escuridão da noite. Ele observa indiferente os homens e mulheres queimando na forca. Isso é um julgamento conduzido pelo Império contra os hereges. Chamas ferozes ardem intensamente. A garota escondida no sótão tapa a boca com todas as suas forças, deixando lágrimas caírem impotentes. Ela assiste, angustiada, enquanto seus pais perdem a vida nas chamas. O ódio em seu coração brota silenciosamente. Xia estava sempre chorando. Seus olhos, de tanto chorar, estavam um pouco doloridos. Até que a luz solar ofuscante entrou pela janela. E aquele sonho se transformou em bolhas, desvanecendo como a maré. Ela lutava para agarrar algo, mas não conseguiu pegar nada. Sua visão estava um pouco turva. Em seguida, tornou-se clara. Ela balançou a cabeça, percebendo que, em algum momento, havia adormecido. A jovem esfregou os olhos inchados e enxugou as lágrimas. Ela queria se vingar. Essa era a única obsessão que tinha para viver. Ela queria obter o poder divino, passo a passo em direção a cima, tornando-se um pouco mais forte, até que pudesse se qualificar para a vingança, mesmo que quem lhe concedesse poder fosse uma deidade maligna. Xia olhou para seu pulso, mas, de qualquer forma, não conseguia encontrar a marca cinza de sua memória. Seus pulsos são brancos e lisos. Parecia que aquela marca era apenas um sonho. Em um instante, Xia não conseguia distinguir entre sonho e realidade. Será que tudo o que aconteceu ontem não passou de um sonho? Aconteceu de fato? Assim, ela fechou os olhos devotadamente. Em uma posição semi-ajoelhada, orou. Grande Deus maligno, você está aí? Uma brisa suave passou. Sua voz ecoou em sua mente. Estou aqui.
O recém-nascido deus maligno respondeu à sua primeira fiel. Os lábios da jovem se curvaram lentamente. Desde que possa lhe dar esperança de vingança, ela está disposta a oferecer sua devoção ao grande Deus. Você acha que a jovem chamada Xia à sua frente é um pouco extrema? Ela aceitou sem qualquer barreira psicológica a transformação de sua identidade. Ela se encaixou perfeitamente na identidade de uma cultista. Por exemplo, agora, a jovem à sua frente vestia um manto negro. Seu rosto era misterioso. Com um tom levemente excitado, ela falou com ele. Grande Deus maligno. O que o senhor precisa que eu faça? Você ficou pasmo. Observando atentamente a jovem à sua frente, perguntou devagar. Essa sua roupa é? Claro, é o traje uniforme dos cultistas. Xia nunca se considerou uma boa pessoa. Ela é má, mas não totalmente. E boa, mas não de forma pura. Talvez só o Deus maligno possa aceitar sua alma suja. Por vingança, ela pode abrir mão de tudo, descartar todos os seus princípios. Mas aquela boa intenção, não totalmente pura, ainda a atormenta. Ela se diz, para não se manchar com o sangue inocente, o sangue das pessoas puras e bondosas. Então, ao receber a promessa do Deus maligno, a jovem sorriu genuinamente. Eu entendi, Senhor Deus maligno. Mesmo que seja apenas uma mentira. Mas de qualquer forma, isso aliviaria um pouco o coração de Xia. Muito bem. Agora, vou te fazer algumas outras perguntas. Após uma troca inicial de opiniões com os devotos, e sem muitas divergências, você finalmente colocou o assunto nos trilhos. Você foi direto ao ponto. Perguntou sobre seu maior desafio no momento. Você sabe como os deuses malignos costumam pregar? Isso diz respeito a quando ele poderá abrir a porta de bronze. Uma questão importante para ganhar a liberdade. Xia. Seus olhos estavam cheios de choque. E também de confusão. O questionamento se esse tipo de pergunta deve ser feito a mim. Senhor Deus maligno. Em geral, os fiéis de deuses malignos são chamados de cultistas. No entanto, a identidade de cultista hoje em dia pode ter uma vida relativamente curta no mundo. Xia se esforçou para expressar isso, de uma maneira mais sutil, claro. Se estamos falando de deuses malignos conhecidos, haverá pessoas que vão adorá-los especificamente, comparado aos fiéis dos deuses benignos. Desenvolver fiéis de deuses malignos é bastante difícil. Você certamente entende isso. Se formos falar em termos de jogo, a obtenção da devota Xia é completamente graças ao personagem inicial oferecido pelo sistema. Mas após obter o personagem inicial, como conseguir os personagens seguintes se tornou um dilema para você. Você se sentou novamente no trono do palácio na noite passada, tentando ver se conseguia obter outras devotas. Infelizmente, não houve notícias. Não serviu para nada. Claro. Xia bateu palmas. E parecia perceber a frustração do Senhor das Trevas. Ela acrescentou, se você já tiver muitos devotos, aqueles devotos também desenvolverão seguidores naturalmente para você. Após dizer isso, ela piscou os olhos e perguntou, Senhor das Trevas, hoje, além de mim, quantos devotos você tem? Pode me dizer quantos são, sem contar você? Você não soube como responder. Claro. Afinal, eu já sou sua devota fiel. A jovem fez um aceno com a cabeça. Seus olhos de um tom lilás estavam cheios de curiosidade. Ah, um momento. O ambiente de repente ficou estranhamente quieto. Até que passou muito tempo. Xia forçou um sorriso nos lábios. Poder me tornar a primeira devota do Senhor das Trevas é uma grande honra para mim. Você, claro, também não tem o direito de se exibir. Afinal, isso realmente significa envolver a Xia em uma confusão. Mas você também disse. Os devotos também naturalmente atraem outros devotos. Não sei se você pode me ajudar a divulgar, trazer um pouco de sangue novo. Você teve uma ideia rapidamente. E disse, amigos também funcionam. As condições podem ser negociadas. Xia ficou em silêncio por um bom tempo. Então, lentamente disse, Senhor das Trevas, eu não tenho amigos. Ah, não esperava que minha primeira devota fosse tão solitária. Quando tocou na dor dos outros, você também rapidamente mudou de assunto. Então mudou o tom. E aquela família? Isso também funciona. Isso aqui é ainda menos. Você, agora está ainda mais quieto. Pessoas felizes geralmente são felizes da mesma forma. E as pessoas infelizes têm suas próprias desgraças. Você já deveria ter percebido isso. Por que Xia vive sozinha? Por que ela aceitou tão rapidamente a mudança de identidade?
É fácil inferir a partir desses detalhes o estado familiar de Shia atualmente. Você se sente um pouco lento. Eu não deveria ter dito isso. Não se preocupe. Já passou muito tempo. Shia mordeu os lábios. O mordido estava um pouco pálido, mas ela ainda mantinha um sorriso no rosto. Eu espero que um dia possa utilizar o poder que recebi de você para me vingar deles. Ela disse lentamente. Shia expôs suas ambições completamente. Ela não acredita que consiga enganar uma divindade. Suas ambições não são grandes. Um deus maligno seria capaz de aceitá-la. Claro. Embora não soubesse o que havia acontecido com Shia, mas ao olhar os cantos avermelhados dos olhos da jovem, mesmo com pouca inteligência emocional, eu não a contrariaria. Você apenas reflete em silêncio. O que exatamente significa essa tal bênção? Como eu deveria usar a habilidade de conceder bênçãos? Isso é o que realmente importa. Shia precisa da habilidade de se proteger. Neste momento, ela parece apenas uma garotinha sem força para amarrar uma galinha. Se for descoberta como uma cultista, será o fim. Mas, claramente, essa pergunta não pode ser feita a Shia. Você só pode buscar a resposta por conta própria. Onde está o guia para novatos? Socorro! Não deveria aparecer um botão com um Halo agora? Onde está a bênção? Você está murmurando para si mesmo. A consciência voltou lentamente ao trono no palácio. Ele abriu os olhos lentamente. No palácio sombrio, um cartão dourado flutuava ao redor do trono, elas emitindo um brilho suave. Elas giravam lentamente no ar. Era um cartão de fiel. Shia estava vestida com um capuz, ajoelhar-se diante do cetro. E nesse momento, em sua perspectiva, a garota encapuzada parecia ter ganhado vida, como em um cartão que brilha em luz cintilante. O rosto coberto da jovem lentamente se ergueu, revelando seus olhos devotos, como se estivesse aguardando a dádiva dos deuses. Você olhar confuso para os cartões que se movem ao seu redor. Bênção. Eu tentei lembrar o que tinha feito antes da visão aparecer. Sussurrou em voz baixa. O cartão brilhante foi perdendo seu brilho. Sua rotação foi gradualmente diminuindo. E então voltou lentamente ao trono, acariciando o cartão à sua frente. Você teve uma ideia ousada. Bênção. Eu disse novamente. Então, o cartão opaco recuperou seu brilho e emitiu uma luz resplandecente. Começou a girar em torno do trono. Descobri que ainda há uma aumentar nível. Você acaricia o trono. A confusão em seus olhos desaparece. Você finalmente entende. Qualquer um que já tenha sido endoutrinado por jogos gacha sabe. Deve ser capaz de entender o que a carta à sua frente significa. Você se levanta. Estende os tentáculos. Toca suavemente a carta suspensa. Em um instante, você sente que consegue ver a alma da Shia. A alma está entrelaçada em preto e branco. O branco puro parece ocupar a maior parte, mas o negro mais intenso está se espalhando de seu coração, lentamente tingindo todo o corpo. A alma da jovem está se tornando cada vez mais sombria. Afinal, aqueles que podem se tornar seguidores de um deus maligno não são simples. Esta jovem chamada Shia. Fica claro que ela é do tipo fofa por fora, psicopata por dentro. Você murmura, pensando em como abençoar Shia. Se realmente fosse como no jogo, seria fácil encher a barra de experiência diretamente. Mas você olhava para os lados, na expectativa, e não conseguia encontrar um lugar para aprimorar. Após um tempo de reflexão, você percebe que só tem a capacidade de fé, que pode ser infundida nos cartões. O importante é que essa força de fé foi dada anteriormente por Shia, quando ela se tornou uma seguidora. Isso não seria um item de experiência, certo? Você sente que sua força de fé é miserável, e suspira impotente. Você precisa da força de fé para abrir o portão de bronze. Mas para abrir o portão de bronze você precisa de um certo número de seguidores. E aumentar o número de seguidores também requer força de fé. Isso formou um ciclo fechado. Mas você não pode simplesmente ignorar Shia como sua primeira seguidora. Essa escolha é na verdade mútua. É como um empresário que começa do zero encontrando seu primeiro braço direito. Não vamos nem falar sobre benefícios. Com certeza, as promessas grandiosas têm que ser feitas. Após uma breve reflexão, você finalmente entende o que precisa fazer. Se a fé se foi, ainda pode ser recuperada. Se os fiéis se foram, realmente não há mais nada. Então, você levanta seus tentáculos e toca suavemente na carta flutuante. O corpo sob o manto negro sente uma força indescritível se esvaindo e se transferindo.
Você sente que está muito mais vazio. O brilho dos tentáculos diminuiu um pouco. Deixa pra lá. Já dei tudo. Dane-se essa fé. De uma só vez. Você infunde todo o seu poder da fé na carta de Xia. Xia. Aumentar nível. Deixe-me ver seus limites. Xia puxou sua capuz. Sentada na sala de estar. Aguardava em silêncio. A jovem juntou as pernas. E olhou ao redor distraidamente. Observando os poucos enfeites na sala vazia. Estava extremamente tímida. Afinal, era sua própria casa. Xia mudou de posição, tentando relaxar seu corpo tenso. Então, ela ouviu claramente o som do seu próprio coração batendo. A jovem ficou perplexa. Surpresa, ela olhou para baixo, mas descobriu que seu corpo, em algum momento, havia aparecido. Ela se encontrava em um majestoso palácio. As escadas imponentes se erguiam na névoa, sem saber aonde iam. Para se apresentar. Um som ensurdecedor ecoou em sua mente. Xia sentiu sua alma tremer. Instintivamente, ela inclinou-se respeitosamente. Ela se ajoelhou nas escadas do templo. Então, o tapete nas escadas levantou um canto de forma carinhosa. Ele esfregou em sua panturrilha. Então, apontou para as escadas que subiam. Digno do grande Deus maligno, ela pensou. Até os objetos dele são tão peculiares. Xia parecia entender o que o tapete significava. Estava a guiá-la a subir. A jovem hesitou por um momento. Finalmente, reuniu coragem. E começou a subir pelas escadas. À sua frente havia uma névoa cinza. E a escada parecia não ter fim à vista. Contudo, em alguns pontos fixos da escada, existiam plataformas construídas. Parecia ser um lugar para descansar. Onde é aqui? Uma enorme dúvida surgiu na mente de Xia. Cada vez que ela dava um passo para frente na escada, ela sentia sua alma sendo desfeita e esmagada. E então, recomposta novamente. Uma e outra vez, sendo moldada sem parar. Purificada. Extremamente cansativa. Até que, ao chegar à primeira plataforma na escada, Xia já tinha alcançado seu limite. Ela se tornou incrivelmente fraca. A escada baixa à sua frente não a permitia retornar de forma alguma. Xia respirou fundo 2 vezes. Ela olhou para cima. A próxima plataforma estava construída entre a neblina, alta e inacessível. Nos olhos da jovem não havia medo. Seus olhos não escondiam nem um pouco da ambição que tinha no coração. Mas após um breve olhar, ela virou-se novamente. Olhou para a alta plataforma onde estava. Lá, uma intensa e pura essência de bênção incrivelmente refinada permaneceu no local. Esta é a bênção que o grande Deus maligno lhe concedeu. É o que ela mais desejava. O pré-requisito para acessar poderes sobrenaturais. E também o que ela tinha em mente. O começo de sua vingança. Então, a jovem fechou os olhos. Estendeu a mão para frente. E tocou este presente. No silencioso salão. Até o som de uma agulha caindo podia ser ouvido. Você está no palácio, olhando para o cartão que paira diante de seus olhos. Você não sabe o que Xia passou. Após entregar todo o seu poder de fé, você só se sente completamente fraco. Até seus tentáculos estão moles, sem forças para levantar. E o cartão à sua frente nem se dava ao trabalho de disfarçar. Até a ilustração do personagem mudou. A jovem encapuzada no padrão revelou seu rosto meio escondido. A cabeça que estava baixa se levantou levemente, revelando os olhos que escondiam ambição. Suas mãos tocaram o bastão à sua frente. O fundo atrás dela se transformou em escadas altas. A jovem já havia avançado um pouco nas escadas, parando a 1/10 da distância. Isso agora faz entender melhor o nível 10. O poder em 10 segmentos, sequência 10. Em resumo, o nível inicial em romances ou jogos. Poder de combate equivalente a uns 10 slimes. Claro, isso é tudo suposição minha. Você pensou de forma divertida, com um leve sorriso nos lábios. Levantou os olhos cansados. O cartão à sua frente girou ao redor do trono. E finalmente pousou em sua mão. Não se sabe como o poder de combate neste mundo é classificado. Mas, ao que parece, Xia já completou o primeiro avanço. E dominou o poder extraordinário inicial. E você, como a divindade que lhe concede bênçãos. Neste momento, nem mesmo o conceito de poder extraordinário está claro. Está completamente perdida em seu avanço. Por que essa travessia de merda não veio com um tutorial para iniciantes? Ao pensar nisso, você, que já estava fraco, se sente ainda pior. Você se esforça para suportar seu corpo. Continua a olhar para Xia.
Se compararmos este mundo a um jogo, por favor, Sheia, embora a arte da sua personagem seja de primeira, mas o poder de combate não pode ser fraco. Tem que ser um daqueles personagens essenciais, meta. O início da fase inicial do jogo depende completamente de você. A consciência retorna à realidade. Sheia sente seu corpo formigando, como se fosse aço forjado, sendo continuamente refinado, a ponto de se sentir estranha em seu próprio corpo. Não sabe há quanto tempo. Foi apenas então que conseguiu se adaptar a essa sensação. Tenta se mover. O corpo originalmente pesado se tornou leve. Até a alma parecia estar sendo purificada. Muitos pensamentos confusos foram dissipados. Sheia nunca se sentiu tão confortável. É assim que funciona a bênção? A jovem pensava confusa. Ela já viu seguidores abençoados por deuses antes, mas o estado deles não parecia ser como o meu, com mudanças radicais. Será que esta é uma habilidade especial do Senhor Deus Maligno? Sheia, como você se sente? Enquanto Sheia estava perdida em pensamentos, a voz familiar do Deus Maligno surgiu em sua mente. Ela já estava acostumada com essa sensação. Respondeu automaticamente com devoção: Senhor Deus Maligno, eu já senti sua bênção. Consegui obter poderes extraordinários. Essa sensação é realmente maravilhosa. Sheia juntou as pernas. Sentou-se direita na cadeira. Seu olhar passou pela janela. Viu o seu reflexo. Não sabe por quê. Sheia sente que, neste momento, ela mesma tem uma sensação misteriosa, como se estivesse perdida na névoa. Muito bem. Você observa a jovem à sua frente. Ao sentir a aura ao redor dela, surge um estranho sentimento de confiança, como se, mesmo diante de uma enchente, enfrentando a pior situação, a jovem à sua frente também não o trairia. Ela merece que você confie tudo a ela. A partir deste momento, Sheia realmente estabeleceu uma conexão com você. Os destinos estão fortemente interligados. Apenas, você estreitou os olhos. Por que Sheia à sua frente é tão brilhante? Ela irradia uma luz intensa, olhando distraidamente, como um explosivo de luz. Não é uma luz ofuscante. Na verdade, é bastante suave, como se fosse acariciada pelo sol. Surge uma sensação de calor. Não seria essa a habilidade despertada de Sheia? Sheia, você sente que há algo de anormal? Você pondera antes de falar. Por exemplo, você está brilhando. Sheia inclinou a cabeça com confusão. Ela olhou para a janela. Ainda estava oculto na névoa. Uma aparência especialmente misteriosa. Embora haja diferenças em relação ao seu eu anterior, ainda não é suficiente para brilhar. Não. Senhor Deus Maligno, você vê que estou brilhando? É muito estranho. Você continua dizendo, isso pode estar relacionado à sua bênção. Você se lembra? Que tipo de habilidade despertou na bênção? Sheia piscou levemente os olhos. Ela se lembrou da bênção que tocou nas escadas do seu alto palácio. A bênção que ela tocou. E as imagens que passaram diante dela. Fogo. Como se tivesse cruzado o tempo. Sheia estava de pé diante da cruz em chamas, observando o grande fogo que ardia à sua frente. A noite se despede. No horizonte distante, um grande sol nasce. Um magnífico sol redondo. Todo o mundo se torna incrivelmente silencioso, como se o tempo estivesse parado, tornando-se extraordinariamente lento. Sheia olha para a frente. Ela consegue até ver as mudanças nas chamas. Diante da luz e do calor do fogo, ela avança calmamente. Neste momento, em sua mente, o que vem à mente é a noite em que seus pais foram julgados. Este fogo parece capaz de queimar tudo, contendo destruição e ruína. Sheia ansiosamente deseja obter este poder. Ela ergue as mãos e se lança nas chamas. Deve ser o fogo, certo? Diante da sua pergunta, Sheia acena com a cabeça. Olhando para baixo, ela diz: Fogo. Você franze a testa. Ele tem um pressentimento sinistro, mas não sabe o que esse pressentimento significa. O olhar circula ao redor de Sheia. Olhando, ela irradia luz por todo o corpo. Você não sente o calor intenso das chamas. É uma sensação muito agradável, como se estivesse tomando banho de sol. Ou você deve usar um pouco dos seus poderes. Sheia assentiu. Na verdade, ela também não sabia como eram suas habilidades. Se não estivesse esperando o Senhor Deus Maligno, ela já teria perdido a curiosidade que havia dentro dela. Começou a experimentar. Após receber o pedido de Guking, a jovem fechou os olhos. Inconscientemente, ela ativou a bênção contida em seu corpo. Então,
Uma pura energia divina a rodeava em seu pequeno corpo, irradiando uma força indescritível. Na mente de Cheia, a chama ardente surgia novamente. Aquela chama parecia conter o poder de aniquilar o mundo. Queima infinitamente. É exatamente esse poder. Um sorriso surgiu nos lábios de Cheia. Este é um poder aterrorizante que pode lhe permitir se vingar. Ela controla sua própria consciência. Quer tocar, fazendo a chama ardente inflamar. Então, o olhar de Cheia repentinamente se afasta da chama. E então se desloca para o horizonte distante, acima do sol ardente que se levanta ao amanhecer. Cheia. O que? Esta chama é apenas uma imagem de fundo. Os pensamentos da jovem estão confusos. Ela parece ter perdido a capacidade de pensar. Correspondentemente, há também você, que está observando Cheia. Você arregala os olhos, observando aquela que irradia luz sagrada, que contém pureza, cura. Cheia, com aura sagrada, sentindo o suave poder divino lavando-a, sentindo seu corpo morno. Ele finalmente percebe de onde vem sua sensação de infortúnio. A premonição vem de onde? Puta merda! Devolve meu personagem meta super forte. A habilidade da Cheia parece ser a de uma suporte, não é? Eu vou ter que depender de uma guia ler para o progresso inicial? E isso. O rosto de Cheia estava um pouco pálido. Ela disse tremendo, Senhor Deus maligno. Isso, está certo. Ela já tinha planejado como se tornar cada vez mais forte. Ela planejava usar as chamas em suas mãos para se vingar. Mas agora isso lhe dizia que sua habilidade era purificar desastres para os outros, curar doenças. O que é isso? Um desenvolvimento que incentiva as pessoas a serem boas? Eu não quero me redimir. Cheia apertou os lábios. Ela estava perdida em pensamentos confusos. Na verdade, você está mais em pânico que a Cheia. Afinal, você está preso no palácio agora. A única esperança de escape estava nas mãos de Cheia. Se algo perigoso acontecesse com Cheia, ele não poderia fazer nada para salvar. Espera, espera, espera. Você massageou a sua têmpora. De repente, percebi um ponto cego. Perguntou rapidamente. Quando você me viu pela primeira vez, como você teve certeza de que eu era um deus maligno? Por que há tão poucos deuses justos, não é? E além disso, sua aparência também é claramente de um deus maligno. Cheia se lembrava dos tentáculos estranhos do deus maligno. De forma alguma conseguia associá-los com os termos de um deus justo. Então, surge a questão. Você bate com um tentáculo no trono. E como um deus maligno poderia lhe conceder uma habilidade tão positiva? O que é cura e purificação? Que não tem nada a ver comigo, um deus maligno. Cheia ficou sem palavras por um momento. Na verdade, ela já havia percebido isso. Mas ela pensava que isso era o que tornava o deus maligno tão peculiar. Agora, até o deus maligno estava dizendo que isso não era normal. Então, deve haver algo suspeito nisso. Deus maligno. Isso é realmente uma bênção sua? Não pode estar errado. A ilustração do personagem mudou. Ilustração do personagem. Cheia franziu a testa, confusa. O que é isso que pertence exclusivamente ao deus maligno? É uma palavra que não consegue entender? Como ela não consegue entender? Isso é difícil de explicar. Você rapidamente desviou do assunto. Você se lembra do que viu na bênção? Cheia se lembrou daquele sol que viu, embora estivesse olhando para a chama à sua frente. Porém, foi puxada para o distante sol. Ela descreveu o que viu. Sol. Depois de ouvir, você tocou o queixo e caiu em reflexão. Parece que já viu isso em algum lugar. Seus tentáculos passaram levemente pelo trono. Aquela carta dourada chamou sua atenção. Você a pegou novamente, observando atentamente os padrões nela. De repente, você entendeu algo. Nos olhos levemente levantados daquela jovem, parecia haver algo oculto. Era a roda do sol ofuscante. Tudo bem. Na verdade, é apenas um pequeno ponto. No começo, você achava que isso era a forma de ilustração do personagem. Você ainda pensava que este cartão seria artisticamente trabalhado. Então, era realismo? Ou seja, a habilidade que você despertou não é fogo, mas sim o sol. A voz do deus maligno penetrou nos ouvidos de Cheia. A jovem franziu a testa. Nos materiais didáticos e na compreensão, o sol é um símbolo de pureza e santidade. Isso se encaixa perfeitamente na habilidade que ela adquiriu. Cheia, use novamente sua habilidade. Desta vez, deixe-me ver bem. Cheia respondeu. Ela fechou os olhos novamente, usando a bênção dentro de si. Desta vez,
Ela não prestou mais atenção na chama ardente, mas concentrou toda a atenção em aquele círculo radiante do amanhecer. Calor. Várias percepções surgiram no coração da jovem. Em seguida, aquele círculo radiante emanava luz e calor ainda mais intensos. Um instante, o tempo parecia se alongar. Aos seus olhos, Sheia brilhou ainda mais. Não era apenas ela que brilhava. Atrás dela, parecia haver uma sombra de um sol ardente. Era uma sensação sagrada, como se uma santa estivesse descendo à terra, lavando todos os pecados do mundo, curando todas as calamidades. Se você não conhecesse sua verdadeira identidade, você poderia realmente achar que era assim. Mas ela é uma de suas próprias seguidoras. Uma seguidora deste Deus maligno. Isso é, sem dúvida, uma traição ao ofício de cultista. Você até percebe que no quarto de Sheia, as plantas ficaram um pouco mais verdes, cheias de vitalidade. Uma sensação de que tudo estava florescendo. Elas crescem a uma velocidade inimaginável. Elas cresciam de uma forma que era difícil de imaginar, absorvendo loucamente os presentes do sol. Então, de repente, se desfez em cinzas. O que está acontecendo? Sheia parou, ofegante e exausta. Ela se segurava no peito, como se sua cabeça tivesse levado um golpe. Seu corpo todo começou a tremer. O que há com você? Você não pôde deixar de perguntar preocupadamente. Que seja um auxílio. Como sua primeira seguidora, não deve se colocar em risco. Senhor Deus maligno. Eu entendi. Sheia falou com certa emoção, contando sobre suas descobertas. Acabei de entrar em um estado maravilhoso. A consciência, atenta, observou a nova criação e destruição de uma era. Quando o sol está sereno, ele expulsa a escuridão, concede calor e cura ao mundo. Todas as coisas crescem, a vida surge. Quando o sol ardente traz destruição e tirania, trazerá a destruição total. Todas as vidas perecem em sofrimento. Após encarar o sol escaldante, Sheia compreendeu muitas coisas. Ela também entendeu que esse poder não se limita apenas a curar e purificar. Aquela brutalidade e destruição do sol também existe na sua própria bênção. Você respirou fundo. O que? Existe até uma técnica de transformação. Desculpe, Sheia. Foi meu erro te considerar apenas um suporte fraco. Gente como você, que possui um mecanismo. Desde que os valores sejam um pouco mais altos. Sen é um personagem essencial. Seu coração, que estava preocupado, foi gradualmente se acalmando. Se assustar por conta própria. O suporte na fase inicial do jogo realmente não existe. É preciso confiar no magão, afinal. No entanto, Sheia continuou, esse poder de destruição. Eu ainda não dominei completamente. Eu preciso pelo menos me tornar um segundo nível de Deus abençoado para usar a habilidade mais básica. Você ficou paralisado. Espera aí. O que você quer dizer com segundo nível de Deus abençoado? Senhor Deus maligno, você não sabe? Sheia inclinou a cabeça. Os devotos divinos precisam continuar a subir de nível, sempre se aproximando do Deus em que acreditam. E quanto mais perto os devotos estão do Deus, mais poderosa se torna a força que obtém. Portanto, o mundo classifica os devotos divinos em 9 níveis, de 1 a 9. Isso representa a distância do devoto na jornada de fé. Em termos simples, é como ir do nível 10 ao 90. Isso é algo que você entende facilmente. Quase não precisa pensar para entender. Mas a dúvida dele não era sobre isso. Não. O que eu quero dizer é que você disse que precisa ser um devoto de nível 2 para usar as habilidades mais básicas. O que significa isso? Seu coração está batendo forte. Se ele não entendeu errado. Oh. Quer dizer que, atualmente, como um devoto de nível 1, eu ainda não consigo usar o poder de destruição. Sheia coçou a cabeça, um pouco angustiada. Eu atualmente só consigo usar habilidades de cura e purificação. Como esperado. Seu coração está apreensivo. Morreu de novo. Você não discrimina os suportes. Pelo contrário. Você sabe bem a importância dos suportes. Um suporte com habilidades variadas pode elevar o potencial da equipe. Cura, purificação, bênçãos. As habilidades de Sheia atualmente deve ser muito abrangente. Com o tempo, certamente se tornará uma parte essencial da equipe. O problema crucial agora é que não a equipe, o Deus maligno atual e seus seguidores. Juntos, mal há um que consiga respirar. A capacidade de autodefesa de Sheia apresenta falhas. Se alguém descobrir sua identidade como cultista, será o fim.
Senhor Deus maligno, não precisa se preocupar comigo. Sheia parecia perceber a impaciência do Senhor Deus maligno. Quer aliviar sua ansiedade. Contanto que eu não abuse do poder divino, não serei descoberta em breve. Por quê? Você está confuso. Será que Sheia tem alguma habilidade oculta? A jovem bateu no peito. Ela disse em voz alta, porque eu não tenho amigos. E não tenho contatos. Raramente alguém se preocupa comigo. Não é? De que você está se orgulhando? Isso só faz você parecer patético, mas além disso, na verdade, eu entendo um pouco de técnicas de espada. Sheia hesitou por um momento. Ela declarou com confiança, desde que não enfrente os devotos de nível superior. Deve ser suficiente para a defesa. Técnicas de espada. Você nunca imaginou que Sheia também usaria espada. Seu corpo magro consegue suportar isso? Sempre sinto que você, Senhor Deus maligno, está me questionando. Não se deixe enganar pela minha aparência. Na academia, minha avaliação de espada é excelente. A jovem endireitou a postura. Seu pescoço fino se ergueu orgulhosamente. Não é? Que escola é essa? E ainda ensina técnicas de espada? Você ficou surpreso. Depois de tudo, a minha ajudante não tem apenas técnicas de transformação, mas também ataques normais que causam dano crítico. É um gênio em cultivar tanto magia quanto habilidade com armas. A esgrima é uma disciplina obrigatória na academia. Segundo a igreja, ao enfrentar anomalias, usar uma espada, uma arma branca, tem um efeito mais significativo. Sheia se levantou. Pegou a espada que havia deixado antes de interromper suas aulas para a cerimônia de invocação, que estava na entrada. Um estojo de espada um pouco empoeirado. Embora eu ache que usar uma faca, ou um machado, por exemplo, deveriam ter efeitos semelhantes, mas o professor ensinou que a espada é a arma dos gentis. É um símbolo do espírito cavaleiresco. A jovem tirou uma espada fina do estojo, e a brandiu com destreza, produzindo um deslumbrante espetáculo de lâminas. Sheia não explicou ao Senhor das Trevas. A classificação de sua esgrima como excelente era apenas o limite das avaliações da academia, e não o seu verdadeiro limite. Ela não era uma talentosa excepcional. Sheia tinha plena consciência que seu talento era apenas ligeiramente superior ao de uma pessoa comum. Seu aprimoramento em esgrima. Mas se trata de um treino árduo durante a noite. Sempre que é atormentada por pesadelos e não consegue dormir, ela se banha sob a luz da lua, praticando repetidamente, até estar exausta, sem energia sobrando para pensar em besteiras. Para alcançar seus objetivos, ela precisa se esforçar mais do que a maioria. Sheia sempre teve exigências quase severas consigo mesma, observando a jovem adquirir habilidades de autodefesa de uma maneira inesperada. O método obteve a capacidade de autodefesa. Você se sentiu um pouco mais aliviado. Isso é bom. Então vamos começar a discutir os próximos assuntos. Você tosse levemente. E então disse: o objetivo principal agora é fazer com que você adquira a habilidade de destruição. Isso requer que você avance para o nível 2 de abençoado. Mas atualmente não posso te promover diretamente. Já quando você introduziu fé em Sheia, percebeu isso. Embora o poder da fé possa acelerar o aumento do poder divino dos crentes, mas no momento decisivo, não posso promovê-la diretamente. Isso deve ser o que chamam de gargalo. Assim como os personagens de jogo que, ao alcançarem um certo nível, precisam de materiais específicos para desbloquear os níveis seguintes. Em resumo, Sheia precisa de algumas percepções, ou de certos rituais, para conseguir superar esse gargalo e ser promovida com sucesso a seguidora de segundo nível. Isso está preso atrás da porta de bronze, e você não pode ajudá-la diretamente. Agora, já é o suficiente. Sheia não expressou nenhuma insatisfação. Os presentes que o Senhor das Trevas lhe concedeu já são mais do que suficientes. O caminho a seguir precisa ser trilhado por ela mesma. Em segundo lugar, eu preciso de alguns fiéis. Você hesitou por um momento, mas acabou expressando seu pedido. As bênçãos que eu lhe concedi antes já se esgotaram. Todo o meu poder divino, e meu poder divino vem da fé. Se você continuar a se promover, eu preciso de fé suficiente para te conceder bênçãos. Em segundo lugar, na verdade, estou preso em um espaço desconhecido. Preciso de poder suficiente de fé para escapar. Então, de qualquer forma, eu preciso de mais fiéis. Você decidiu confiar em Sheia. Disse a verdade. Eu entendi. Grande Deus maligno. Sheia acenou com a cabeça seriamente. Ela guardou suas palavras em sua mente. Claro. Eu sei que sua vida social e familiar, pregação,
Essas coisas são mais difíceis para você. Então, você deve se concentrar em seu avanço. Faça o seu melhor. Afinal, você é um pouco obscuro. Não pode se promover abertamente. E neste mundo, os deuses malignos não são invencíveis. Pelo que Sheia disse, há muitos que são muito mais poderosos na igreja. Se você se expuser muito cedo aos olhos deles, pode acabar morrendo de forma desastrosa. Essa sensação de querer é realmente insuportável. Em resumo, tente evitar a igreja. Elevar-se em segredo. Não cause atenção excessiva. Você concluiu. Sheia assentiu solenemente, repetindo: ok. Eu vou aumentar meu poder. Vou ascender rapidamente a um devoto de nível 2. Durante este tempo, eu vou manter distância da igreja. Não vou me envolver com ninguém que possa descobrir sobre minha identidade de cultista. Assim que Sheia terminou de falar, a porta do grupo de repente fez um barulho. Você olhou instintivamente. Viu uma jovem com um sorriso doce. Olhos claros, o jovem Jin está à frente. A jovem de cabelo rosa parou em frente à porta de Sheia. Ela levantou ligeiramente seu braço pálido, batendo levemente na porta. Após uma longa espera, uma expressão de confusão surgiu em seu rosto. Estranho, estranho. A colega Sheia deve morar aqui. É uma colega de Sheia. Você franziu a testa. Embora Sheia seja solitária, ela não tem amigos. Mas ela, afinal, ainda é uma estudante. Isso não significa que ela não tenha colegas. Quem disse que não se pode evangelizar os colegas? Se neste momento, essa jovem de cabelo rosa à sua frente não estivesse vestindo o traje de freira típico da igreja e carregando uma aura de santidade completamente diferente da de Sheia, tão brilhante, que te deixava um pouco desconfortável, você realmente queria que Sheia tentasse convencer a outra pessoa a acreditar em você. Está acabado. A igreja veio atrás de mim. Senhor Deus maligno. O que aconteceu? Sheia, que ainda não sabia o que você estava vendo, perguntou com confusão. Eu só queria perguntar uma coisa. Você respirou fundo e disse lentamente: ninguém estipulou que vestir o traje de freira ou ter uma aura sagrada, que parece ter uma especialização contra deuses malignos, deve ser necessariamente uma pessoa da igreja, certo? O outono de Zuckerberg é especialmente fresco. Esta cidade fronteiriça localizada no sudeste do Império Auren já foi a primeira linha de defesa contra raças estranhas. Guerras antigas ocorreram aqui. Eventos registrados nos livros de história resistiram ao passar dos milênios. Tornarão-se canções cantadas pelas crianças. A freira Yushi da Igreja da Ordem agora está bastante angustiada. Ela deu uma olhada no endereço no papel que tinha em mãos e bateu de novo na porta do quarto que não recebeu resposta. Ela ficou um pouco desorientada, parada no vento de outono. Sheia Louvan. A freira de cabelo rosa murmurou baixinho esse nome. Ela já havia visto a garota chamada Sheia na aula de esgrima da academia. A jovem de cabelo preto usava um coque alto, segurando uma espada fina em uma das mãos, erguendo-a na horizontal. Seus olhos de um tom lilás pálido pareciam como a superfície tranquila de um lago. Ela teve uma discussão com o professor substituto. O motivo foi a aula de esgrima daquele dia. O professor perdeu tudo jogando. Instintivamente, ele descarregou essa raiva em si mesmo. Todos os alunos da classe estavam se sentindo sufocados como codornas, suportando reprimendas e xingamentos sem motivo aparente. Apenas Sheia se levantou. Ela desafiou o professor substituto. Este desafio tem um espírito de cavaleiro. A outra parte não tinha desculpa para recusar. A aposta do desafio também era bem simples. Se Sheia ganhasse, o professor substituto teria que se desculpar por suas palavras. Retire todos os insultos que ele disse, como bastardo, lixo, etc. E se o professor substituto ganhasse, ele poderia considerar a nota de Sheia como reprovada diretamente. Esta é uma punição bastante severa. Diz respeito a conseguir se formar sem problemas no futuro. Se tudo correr bem, Ia perdeu. No início, estavam em pé de igualdade. A dança da espada. Yushi também se admirou várias vezes com a jovem. Habilidades excepcionais de esgrima. Mas em uma das vezes que brandiu a espada, a fina espada nas mãos de Ia quebrou inesperadamente. Pequenos fragmentos se espalharam por toda parte. Uma marca de sangue chamativa foi desenhada em seu rosto. Mesmo assim, Ia ainda não demonstrou muita emoção. Ela não limpou nem mesmo os vestígios de sangue em seu rosto. Ela aceitou calmamente o resultado deste desafio. Virás e vá embora.
sem se importar nem um pouco com o rosto do professor substituto, que estava roxo. Apenas Yu, que assistiu tudo, descobriu as trapaças. Este definitivamente não foi um duelo justo. O professor substituto percebeu que não conseguiria derrotar a oponente em pouco tempo. Até mesmo começou a cair em desvantagem gradualmente. Para manter a aparência, silenciosamente começou a ativar a bênção em seu corpo. É evidente. Conseguir sobreviver nesta academia. As pessoas que comem aqui têm certo peso. Este professor substituto é um verdadeiro abençoado por deuses. A razão pela qual a espada de Ia quebrou provavelmente também está relacionada à capacidade do oponente. Mas os outros não conseguem perceber isso. Como Ia, em meio ao desafio, poderia não perceber? Por que ela não expõe diretamente essa luta injusta? Yushi ficou confusa por um longo tempo. Finalmente obteve uma resposta que não era bem uma resposta. Ia já estava acostumada com a injustiça do mundo. Ela sabia que em uma situação assim, acusar não adiantaria. Só faria o oponente guardar mais rancor. Mas Ia pode suportar. Isso não significa que Yushi possa suportar. Na qualidade de freira da Igreja da Ordem, ela denunciou à academia esta luta injusta. E após investigação, o veredito final foi a demissão do professor substituto de jogos de azar. As notas de Xia permaneceram as mesmas, como uma bênção da deusa da ordem desde o nascimento. Yushi sentiu curiosidade por esta garota chamada Xia. Todo o Império oficialmente acredita em 3 deuses verdadeiros. É a ordem que mantém os ramos do Império. Simboliza a guerra que é a lâmina do Império. Proporciona prosperidade e estabilidade para o povo. E como a religião da deusa da ordem que mantém a estabilidade do Império. É a religião com o maior número de fiéis no país atualmente. A mais amplamente disseminada. A igreja mais poderosa. Beneficiada por essa identidade. Yushi é bastante livre na academia. Ela pode ignorar as restrições dos tópicos. Entrar e sair da academia à vontade. Consultar arquivos que os outros têm dificuldade em acessar. Xia não apenas se destacou na aula de esgrima, como em outras disciplinas também. Todas as notas dela estão basicamente entre as melhores da escola. Levanta suspeitas sobre como ela conseguiu se desenvolver de forma tão completa. Yushi perguntou aos colegas de classe de Xia, para saber como Xia realmente era. Contudo, as respostas foram muito consistentes. Solitária, taciturna e até orgulhosa. Não entendia por que havia essa resposta de irritar o professor substituto. Yushi estava muito confusa. Afinal, a outra pessoa não estava se destacando por si mesma. Em vez disso, estava defendendo a reputação de todos. Por que alguém teria descontentamento com isso? Até que, mais tarde, Yushi entendeu. Em relação às pessoas que são excessivamente excelentes, sentir inveja e cansaço é uma emoção muito comum. Ela balançou a cabeça. Yushi voltou a si. Ouvi dizer que Xia pediu 3 dias de folga na academia. O motivo era para se preparar para o ritual de invocação. Mas agora, já se passaram 5 dias. Xia não retornou à academia no tempo esperado. Isso gerou preocupação na academia. Embora Xia seja solitária. Mas, de qualquer forma, ela é uma das poucas alunas excepcionais da academia. Se uma aluna assim desaparecesse sem explicação, a academia certamente enfrentaria várias pressões. Assim, Yushi, como uma pessoa dispersa na academia, se ofereceu para lidar com isso. Esse tipo de tarefa monótona e demorada foi assumido pelas pessoas da Igreja da Ordem. A academia, naturalmente, ficou feliz em ter mais tranquilidade. Então, entregaram a Yushi o endereço contido no arquivo da Xia e a instruíram a verificar a situação. Portanto, quando ela bateu a porta por um longo tempo sem receber resposta, Yushi também começou a se preocupar com a segurança de Xia. O ritual de convocação de deuses não é isento de riscos. Afinal, para os deuses, os mortais são apenas uma formiga no chão. Eles podem escolher não ferir a colônia de formigas. Mas como podem prestar atenção à vida ou à morte de uma única formiga? Xia, o que você está procurando? Observando a jovem que vasculha a casa sem parar, você perguntou curiosamente. Cordão de algodão. Xia hesitou. Ela levantou o rosto. O tom era sério. Embora os escolhidos divinos tenham poderes extraordinários, para os escolhidos de nível inferior, o poder não causou uma transformação qualitativa. E eu comprei recentemente um cordão de algodão de boa qualidade. Se você amarrar algumas centenas de voltas de forma séria, um escolhido divino comum não conseguirá escapar.
Você ficou chocado com as palavras de Xia. Você quer sequestrar o Senhor Deus do Mal? Isso não é um sequestro. É apenas uma forma de ter uma rota de fuga em uma situação desesperadora. Ter um refém é a melhor escolha para nós. Se pudermos conter a igreja, seria ótimo ter tempo para escapar. Eu já pensei em tudo. Nós correremos para o sul. Em 2 dias, conseguiremos sair da fronteira do Império. Depois disso, não será um problema recomeçar. Não é? Como você consegue entrar na pele do vilão mais rápido do que eu? Eu sou o Deus maligno. Você ficou sem palavras. Ele ficou em silêncio por um momento. Finalmente, aviso sussurrado. No entanto, eu vejo que a pessoa lá fora parece que não veio para te pegar. Senhor Deus maligno, nós somos cultistas. Como podemos ter esperanças com uma freira da religião correta? Com cuidado, o barco navega por muitos anos. Eu vou me preparar antecipadamente. Na hora, será direto ao ponto. Xia puxou com força o que estava em suas mãos. A corda grossa como o dedo dela. Seu canto do olho tremeu levemente. Que bom coração teria alguém em casa para preparar uma corda tão grossa. Antes de se tornar um cultista, você já planejava cometer crimes, não é? Que tipo de pessoa você escolheu para se tornar um seguidor? A mudança de branco para negro foi surpreendentemente natural. Após garantir que a corda não era um problema, Xia a escondeu atrás de si. Ela caminhou lentamente até a porta. E o Xi bateu na porta novamente. Ela realmente começou a pensar em Xia. Será que encontrarei algum perigo? Devo ou não usar a bênção? Vou entrar de forma imprudente na casa à minha frente para investigar a situação. Foi exatamente no momento em que o Xi estava prestes a tomar uma decisão. A porta se abriu de repente. Uma jovem de cabelo preto e expressão fria a encarava. Não sei porquê. Há muito tempo que não a vejo. E o Xi sentiu que a aura de Xi havia se tornado um pouco misteriosa. A garota que abriu a porta permaneceu em silêncio por um momento. Então perguntou: Você é? Observando o rosto de Xia, que era inexpressivo, mas excepcionalmente bonito. E o Xi sentia dentro de si algo inexplicável. Uma crise sem precedentes e sem comparação. Como se ela estivesse sendo observada por alguém com mais intenções. Como se um sequestrador tivesse colocado seu alvo nela. Por favor, sente-se. Xia serviu um copo de água. Sentou-os em frente a Yuxi. Seus olhos estavam fixamente mirando-a tranquilamente. Yuxi não conseguiu evitar esse olhar mais de uma vez. Ela tomou um gole de água, usando o canto do olho para observar ao redor. Esta casa é ainda mais velha do que eu imaginava. Deve ter sido construída há alguns anos. Seria bom se houvesse algumas plantas verdes. Yuxi pensou de repente. Ela olhou ao redor de todo o quarto que podia ver. Parecia um pouco monótono e opressor. Assim como a pessoa à sua frente. Lembra do que estava no arquivo da Xia? Ela parecia ser uma órfã. Yuxi colocou o copo de água para baixo, tentando parecer o mais fácil de lidar possível. Ela endireitou a postura. Ela sorriu suavemente. Colega Xia. Não sei se você ainda se lembra de mim. Meu nome é Yuxi. Xia franziu a testa, recordando a figura à sua frente. Na memória. Às vezes, sempre se pode ver um borrão rosa. Deve ser ela, certo? Xia não é boa em interagir com os outros, isolando todos de forma autodestrutiva. Até hoje, ela mal consegue dizer o nome de 10 colegas de classe, sem mencionar a sombra difusa e rosa à frente. Tudo bem, parece que você não se lembra. Yuxi observou atentamente. Deu um leve encolher de ombros, um pouco desapontada. Peço desculpas por visitar sem aviso. O principal motivo é que você pediu apenas 3 dias de folga à academia. E agora já se passaram 5 dias. Claro, sobre alunos faltando às aulas, a academia não se importa tanto assim. Mas o mais importante é que o motivo da sua falta foi para realizar um ritual de invocação. Yuxi fez uma pausa. Olhou nos olhos de Xia. Você conseguiu, certo? Embora ganhar a bênção dos deuses não seja fácil, a probabilidade de invocar um deus com sucesso também não é muito alta. Mas Yuxi sempre sentiu que pessoas como Xia, com certeza têm muitos deuses dispostos a abençoá-las. Com uma habilidade pessoal forte. Não se deixe influenciar pelas interferências externas. E não trata as pessoas de forma diferente por causa de sua posição. É simplesmente a melhor escolha para certos sacerdotes que precisam manter segredo. Em rituais, os olhos de Xia estavam baixos. As mãos se estenderam para trás. Somente ao tocar na corda de sisal ela se sentiu um pouco mais tranquila.
Seu rosto não demonstrava mudança. E ela não tinha intenção de mentir. Ela apenas levantou levemente a cabeça. O que você acha? Como eu suspeitava. Os olhos de Yushi brilharam. Eu sabia que alguém como você certamente receberia a bênção dos deuses. Então, de qual deus você despertou a bênção? A expressão de Xia mudou ligeiramente. Yushi percebeu rapidamente essa mudança. Será que a bênção que você despertou não é do deus imperial? Yushi pensou rapidamente. O ritual de invocação pode despertar muitos deuses. Além da prosperidade da Ordem da Guerra reconhecida pelo Império, os deuses reverenciados por outros países, ou até mesmo deuses esquecidos na história podem conceder bênçãos. Mas a probabilidade é muito menor, especialmente aqueles deuses que foram esquecidos na história. Aqui, o esquecimento não se refere às pessoas em geral, que não se lembram da existência dessa divindade, mas sim que os fiéis que acreditavam nele já não estão mais. Não houve uma seita correspondente que continuasse a tradição. Eles são coletivamente conhecidos como os deuses perdidos. Quanto aos deuses malignos, como isso seria possível? Yushi sabia que Shi havia solicitado o livro de convocação de deuses. Esta carta de solicitação pode isolar toda a essência maligna. Nenhum deus maligno pode seduzir o invocador do ritual. Xia mostrou uma expressão de nervosismo. Ela encolheu-se um pouco. Como você sabe disso? Essa inquietação de 3 partes. 2 partes de dúvida. E 5 partes de constrangimento por ser desmascarada. Foi tão convincente em sua atuação, que até você, que estava observando, não pôde deixar de aplaudir, agitando seus tentáculos úmidos e escorregadios. Eu entendi. Deve ter sido durante sua convocação, que a divindade descoberta não era a do Império. Um deus legítimo que a deixou temerosa, para manter o domínio do Império. Manter a prosperidade e estabilidade das 3 grandes divindades. Na cerimônia de invocação de deuses, sobre os perdidos, o registro das divindades é vago. A jovem de cabelo rosa inclinou a cabeça. Sentiu que era exatamente assim. Por isso estava tão em guarda. Na verdade, não é assim. Para os fiéis das divindades perdidas, cada igreja valoriza muito. Esses fiéis que perderam suas crenças detêm um poder misterioso. Muitas igrejas convidam fiéis das divindades perdidas a se juntar, com força abundante. Mas não se preocupe. Com a bênção do livro da cerimônia de invocação, a divindade que você invocar não será um deus maligno. Você, torcendo seus tentáculos. De fato, a colega Xia. Você pode lançar uma bênção? Na cerimônia de invocação, há uma probabilidade muito baixa de invocar as divindades perdidas. Ovo de sal. Elas não são deuses malignos. Muitas vezes, são divindades legítimas que se dissiparam na história. Esses fiéis de divindade são, para a igreja, apenas mais amigáveis. Observando a jovem à sua frente, que estava excessivamente cautelosa, Yushi tentou confortá-la, enquanto Xia parecia tomar alguma decisão, apertando os lábios com firmeza. Parecia estar avaliando se a pessoa à sua frente era digna de confiança. Yushi emanava silenciosamente uma leve aura de ordem. Sua bênção oferecia conforto. Isso gerava confiança nela. Esta também é uma habilidade frequentemente dominada pelas freiras da Igreja da Deusa da Ordem. Certo. Após a bênção de Yushi ser ativada, Xia relaxou um pouco sua vigilância. Ela disse, com uma expressão séria: você deve jurar que, não importa a que divindade eu sirvo, você não pode me ferir. Tudo bem, Ao. Eu juro pela deusa da ordem. Yushi proclamou solenemente, depois de receber a resposta. Seu semblante finalmente não estava tão gelado. Ela juntou as mãos em prece e olhos fechados, controlando o fluxo de poder divino. Liberou um pouco de bênção. Instantaneamente, Yushi sentiu algo sem precedentes. A luz e o aroma de cura. Essa sensação era como estar banhada na graça divina. Sentindo a compaixão e a misericórdia da divindade, ela abriu os olhos bem grandes. Uma onda incomparável de emoção surgiu em seu coração. Esse poder, ela já tinha visto nas escrituras sagradas da igreja. Este era o maior poder de cura do mundo, capaz de dissipar o mal, purificar a impureza, curar a alma. Mas, há milhares de anos, ela se perdeu por algum motivo, e acabou perdida no longo fluxo da história. Isto é, Yushi disse incrédula, a bênção do Deus da Luz. O que é isso? Você ficou surpreso e abriu a boca. Apontou para si mesmo com os tentáculos. Deus da Luz. Eu. E Yushi estava em choque e não conseguia se recuperar.
Segundo o que ela sabe, somente os favorecidos do Deus da Luz registrados em antigos textos teriam uma habilidade tão pura. Mas de acordo com os registros secretos da Igreja, os fiéis do Deus da Luz já estão extintos há muito tempo, embora seja difícil para deuses morrerem. No entanto, no tempo que se seguiu, quase não houve rumores sobre seus poderes de bênção. Colega Xia. E o Xi se levantou instintivamente, segurando firme a mão de Xia. Por favor, volte à igreja comigo uma vez. A guerra sagrada de 1000 anos atrás. O Deus da Luz e a deusa da Ordem uniram forças contra o Deus do Mal. Sentimentos como irmãs. Depois, a grande deusa também se entristeceu com a extinção do Deus da Luz. Você é a primeira em quase 100 anos. A pessoa a despertar a bênção do Deus da Luz. A igreja certamente o receberá com grandes honras. Ai! Xia não imaginava que Yuxi ficaria tão emocionada. Tentando com força soltar a mão de Yuxi que a segurava firme. E a outra parte parecia estar grudada ali. Não soltou de jeito nenhum. Ir para a escola. Agora ela é uma cultista. Você já viu um cultista ir para a escola de maneira adequada? Pedir ou não pedir licença já perdeu o significado para ela. Porque a Xia nem estava pensando em se formar. Ela já obteve poderes sobrenaturais. Deveria pensar em como progredir. E não em como conseguir um bom emprego após a formatura. Mas agora as coisas estavam claramente além do que ela esperava. O fato de que os cultistas do Deus da Luz que ela forjou a deixaram ainda mais apressada. Desculpe. Eu não sigo a deusa da Ordem. A Xia, para encerrar rapidamente este assunto, até se permitiu dizer palavras um pouco impuras na frente dos fiéis da deusa da Ordem. Eu sei. Na verdade, eu também não acredito muito. Afinal, eu só o vi no dia em que recebi a bênção da despertar. Naquele dia, Yuxi ainda disse uma declaração chocante. Mas trabalho é trabalho. A vida é a vida. Normalmente, quando sou uma freira da igreja, me comporto de maneira extremamente devota. Mas, durante o tempo livre, claro que faço o que me deixa feliz. Xia perguntou, confusa. Não. Você acha que isso é apropriado? Você não tem medo de que eu te denuncie à igreja? Desde que mantenha a ordem, a deusa não vai me culpar. E agora estou apenas cumprindo minha responsabilidade. E o Xi falou rápido demais. Tive que parar para respirar, você sabe? Uma vez que sua identidade é exposta ao mundo, não sei quantos caras vão querer você. Seja para usar ou para pesquisar, especialmente aqueles cultistas. Eles não pouparão esforços. Xi ouvia as palavras de Yuxi ao seu lado. Ao seu lado, ainda vinha a risada do Senhor das Trevas. Ela de repente sentiu que havia feito algo muito estúpido. Deixa pra lá. Vamos agir então. Xia estendeu a mão para trás, em busca da corda de cânhamo que havia escondido. Onde está a corda de cânhamo? Xia virou a cabeça, confusa, olhando para o lugar onde a corda de cânhamo estava escondida, agora vazio. Um pouco atordoada. Após um breve momento, ela levantou a cabeça, como se tivesse percebido algo. Olhando para Yuxi, que estava falando animadamente à sua frente, e a corda de cânhamo que ela tinha na mão. Xia de repente se lembrou que Yuxi a segurou a mão pouco antes. Não foi naquele momento, foi? A corda de cânhamo foi levada por ela sem querer, certo? Exatamente. Os cultistas usam esse tipo de corda para te sequestrar, sacrificando-te diante do chamado Deus maligno. Xia, você sabe quão terrível é um Deus maligno? Eles são imundos, contaminados, com a boca cheia de mentiras. São a encarnação de sangue e desgraça. É a personificação de todos os desejos malignos. Alguém com tentáculos se contorcendo, difamação. É tudo difamação. Além disso, como ela fala tão fluentemente? Eu suspeito seriamente que essa parte foi preparada com antecedência. Somente a verdadeira fé pode te proteger. Colega Xia. E o Xi termina lentamente. Então olhou para a corda de cânhamo em sua mão. Murmurou duvidosamente. É? De onde veio essa corda de cânhamo? Levantou a cabeça. Olhou para o rosto um pouco sombrio de Xia. E o Xi apressadamente jogou a corda de cânhamo que estava em sua mão. Volte para explicar. E explique oralmente a. É apenas um exemplo. Eu não sou um fanático. Mas não vou te sequestrar. Foi eu quem fiquei muito descuidado. Xia pensava culpada. Agora, tentar sequestrar Yuxi de surpresa. A dificuldade aumentou consideravelmente. As preparações feitas anteriormente claramente não serão úteis. Ela só conseguiu esboçar um sorriso. Rejeitou novamente, dizendo: Colega Yuxi,
Eu entendo a sua boa intenção, mas eu realmente não quero me juntar à igreja do Deus da ordem. Quanto ao que vem depois, eu acho que o Deus em quem eu acredito irá me guiar. É mesmo? Ao ver que não conseguia mover Xia, Yuxi teve que suspirar de frustração. Tudo bem. Mas, colega Xia, sobre o fato de você ter despertado a bênção do Deus da luz, eu vou ter que relatar isso à igreja, de qualquer maneira. Espero que você possa entender isso. Claro, Xuan. Xia entendeu. O plano de fugir do Império não pode mais esperar. Se a igreja prestar atenção, será tarde demais para tentar escapar novamente. Eu pensei que o Bispo Lin e a igreja ficariam felizes. Afinal, os devotos do Deus da Luz são tão raros. E o Xi estendeu o braço. Murmurou suavemente. E Xia parecia estar paralisada como se tivesse sido atingida por um raio. Seu corpo estava novamente rígido. As pupilas se contraíram involuntariamente. Até mesmo esqueceram brevemente como respirar. Sua voz de repente ficou rouca. O que você acabou de dizer? Eu disse que é tão raro encontrar um devoto do Deus da Luz. Senhora Ia, o que há de errado com você? Yuxi percebeu que Ia parecia um pouco estranha e perguntou preocupada. Não, eu me referi àquela frase que você disse antes. Ia não respondeu a Yuxi, mas, em vez disso, fez outra pergunta. Desta vez, sua voz se tornou especialmente indiferente. Deixe-me pensar. Eu disse que achava que o Bispo Lin estaria muito feliz. Como assim? Você conhece o Bispo Lin? Não é só conhecer. Ia, uma pessoa tão calma. Neste momento, não conseguia mais controlar seu corpo. Ela estava tremendo levemente. Um sorriso forçado apareceu em seus lábios. Ela balançou a cabeça. Não, eu não conheço. Conheço sim. O Bispo Lin. Quando a conheci, ele ainda não tinha se tornado bispo. Xia se lembrou daquela noite de ódio e das chamas ardentes. O som dos cavaleiros de ferro destruiu os sonhos da jovem. As chamas quase queimaram o céu. Diante da cruz antes da execução, o homem vestido com a pura vestimenta branca de sacerdote estava bem no centro do olhar de Xia. Ele segurava uma tocha na mão, observando os homens e mulheres feridos à sua frente. Ainda não vai falar? O sacerdote franziu a testa. O cavaleiro ao seu lado se aproximou rapidamente e sussurrou algo em seu ouvido. Finalmente, ajoelhou-se no chão. O que faremos com essas duas pessoas? Em seguida, o sacerdote olhou indiferente para a tocha e a lançou à frente. Assim está bom. A voz do cavaleiro ecoava nos ouvidos de Xia, trazendo cinzas queimadas, atravessando seus sonhos em cada noite. Ele se dirigia respeitosamente ao homem à sua frente. Sacerdote Lin. Depois que Yuxi partiu, Xia parecia estar em um estado de transe. Sentou-se em sua posição com os olhos vazios. Não fez o menor movimento. Desculpe. Sua voz ficou extremamente fraca. Levantou a cabeça rigidamente. Tentou forçar um sorriso para Gu Qing. Infelizmente, o sorriso ficou feio. Xia parecia ter estado muito doente, revelando uma expressão de fraqueza. O que aconteceu com você? É por causa daquele Bispo Lin. Você está conjecturando. Embora Xia tenha se disfarçado bem diante de Yuxi, mas ele conseguiu perceber que desde que Yuxi mencionou esse nome, a atitude de Xia mudou claramente. Xia respondeu baixinho. Ela queria compartilhar coisas sobre seus pais com o grande Deus maligno. Mesmo a pessoa mais reclusa tem um dia em que deseja desabafar para alguém, sem falar que a solidão de Ia é algo que ela forçou a si mesma a fingir. Quando ela inicialmente invocou o Senhor das Trevas, aquela jovem um pouco tímida e um pouco fraca era a verdadeira Ia. Mas, por que o Senhor das Trevas ouviria suas queixas? Será que em apenas 1 ou 2 dias de contato, a outra parte se tornaria como um velho amigo? Acender um cigarro, servir um copo de vinho envelhecido, os dois sentados sob o pôr do sol, compartilhando segredos um com o outro? Isso é impossível. Pelo menos, Ia pensa assim. Ela não se incomoda que o Senhor das Trevas esteja sempre conversando com ela em sua mente, sem perceber. Até Ia não notou que, na verdade, nos últimos 2 dias, a frequência com que ela falou com o Senhor das Trevas foi maior do que nas conversas que teve durante um mês. Mas, ela é apenas uma fiel do Senhor das Trevas. Talvez a outra parte esteja apenas a usando. Afinal, ele é um deus maligno que acabou de despertar. Até que perca seu valor. Então se descartará, a de Xia. Essa ideia terrível surgiu em sua mente.
mais lamentável é que a probabilidade de essa ideia se tornar realidade é a mais alta. Por um momento, Cia não sabia o que deveria dizer. Sua voz ficou presa ali. As emoções que queria expressar, no entanto, pararam abruptamente. Diga-me, por favor. Até que a voz reconfortante do Deus maligno chegou. Ofereça suas preocupações ao Deus em que você acredita. Eu vou ouvir atentamente. Deus maligno. Você sabe que eu sempre quis me vingar? Durante o tempo em que falava, seu corpo não conseguiu conter um sobressalto. Então, ela rapidamente abaixou a cabeça, escondendo sua expressão nas sombras. Se soubesse, teria acalmado seu coração antes de falar. Saber. Você acenou com a cabeça. Ai. Cia perguntou, um pouco constrangida. Como você sabia? Claro que é perceptível. A expressão de vingança que você tem já não está escondida no seu rosto, né? Você respondeu, eu pareço ser um cara com uma inteligência emocional muito baixa, mas não dá para perceber sua expressão pelos tentáculos. Muito menos interpretar algo tão difícil quanto a inteligência emocional. Um homem de meia-idade com os cabelos grisalhos estava em pé dentro da igreja. Através do vidro, ele olhava para as ruas que estavam cheias do espírito do outono. Há mais de 10 anos, ele já tinha visto a mesma cena. Apenas que naquela época ele estava de joelhos no chão da igreja, observando um ancião vestido com trajes ricamente ornamentados de bispo, olhando para fora da janela como se estivesse em meditação. Ele ainda se lembra de ter estado ajoelhado por muito tempo. O velho ancião já havia falecido. As pessoas que estão aqui mudaram uma após a outra. Hoje, ele está na mesma posição. Não pode deixar de se emocionar. É realmente lindo. Ele segurava a Bíblia da Igreja da Ordem em suas mãos, vestindo um manto vermelho, com um rosto gentil. As marcas do tempo parecem mais amáveis. Bispo Lin. Um grito inoportuno ecoou dentro da igreja. A porta fechada foi empurrada com um estrondo. A freira de cabelo rosa espiou. Ela murmurou para si mesma. Velho Deng, onde você está? Antes que terminasse de falar, ela viu o bispo de meia-idade parado em frente ao altar. A voz parou abruptamente. O velho Deng está aqui. Lin sorriu amavelmente. Ele se virou. Ele fechou a Bíblia. Ele olhou para a freira de cabelo rosa. Ele acenou. Yuxi, só você faria tanto barulho na igreja. Você se esqueceu da punição anterior? Ouvir os outros se confessarem é realmente algo torturante. Yuxi tensionou o rosto. Para uma menina como eu, que nunca viveu o mundo, é um pouco difícil de aceitar. Bispo, você sabe? Algumas pessoas ainda se comportam como peixes. Não sabe contar. Os humanos não podem. Pelo menos não deveriam. Lin observou Yuxi falando fluentemente. O sorriso ficou ligeiramente rígido. Pescador. Melhor o senhor não se envolver, bispo. Aquele sujeito era tão esquisito que pensei que ele era um cultista. No final, era apenas uma pessoa comum com um gosto peculiar. Yuxi caminhou rapidamente para a frente. Chegou até a base da catedral. Disse animadamente. Vamos deixar essas conversas de lado por enquanto. Bispo Lin, tenho uma notícia muito, muito explosiva. Você quer ouvir? Também não quero ficar de vigia. Lin claramente não confiava em Yuxi. Ele esfregou as sobrancelhas. Ele comentou, por que a deusa se interessaria por um sujeito como você, que não segue regras? Regras e ordem são coisas diferentes. Eu só mantenho a ordem de uma maneira especial. Bispo, você ainda precisa entender mais. Yuxi piscou. Sobre o Deus da Luz, viu? O senhor realmente não vai ouvir, bispo? Deus da Luz. Bispo Lin ficou surpreso. Perguntou instintivamente, aquela que já esteve com a deusa da guerra ao lado da deusa da perda. Mun. Você não precisa participar da vigília nos próximos 3 dias. Lin acenou com a mão, mas olhando para o jeito insistente de Yuxi, balançando a cabeça e rindo, tudo bem. 7 dias. Este é o maior tempo. Ai ai. Yuxi bateu palmas. Disse misteriosamente, na nossa academia. Um aluno solicitou 3 dias de folga para um ritual de invocação. Mas já se passaram 5 dias e ainda não há notícias. Então, a freira da ordem, sempre disposta a ajudar, Yuxi, manteve a ideia de que não poderia ficar de braços cruzados. Partiu para investigar. Pare com essas informações longas e inúteis. Eu quero ouvir o que é importante. O bispo Lin franziu a testa e disse insatisfeito. Tudo bem. De qualquer forma, eu testemunhei uma força divina de luz de concentração sem precedentes.
Essa é uma força que só a deidade da luz pode conceder. Yushi mordeu os lábios. Eu juro pela deusa da ordem. O que eu disse não é mentira. As férias de 7 dias pertencem aos que vendem barato. O bispo Lin ficou em silêncio por um momento. Embora Yushi fosse um pouco brincalhona, mas no caminho do poder divino, ela tinha um talento extremamente alto. Se ela fala com tanta certeza, então a credibilidade é bastante alta. Assim, Lin olhou para Yushi e perguntou: "E quanto àquela sua colega? Ela trouxe? Deixe-me conhecê-la." "Não há uma." Yushi balançou a cabeça. "Bispo Lin, nem todos acreditam na deusa da ordem. Além disso, eles também não conhecem as histórias antigas sobre a deusa e o deus da luz. E se pensarem que nós vamos julgá-la? Quantos fiéis da deusa perdida você já viu? Geralmente, eles são muito mais cautelosos do que as pessoas normais. Embora eu tenha tentado persuadir intensamente, ainda assim, fui impotente." "Você está dizendo que eu devo conhecê-la pessoalmente?" Lin refletiu por um momento. "Não é que não possa ser feito, mas nos últimos dias eu não tive tempo. A filha do conde de Duquebur está prestes a fazer aniversário. Eu preciso ir espalhar a graça da deusa." "Como se chama aquele seu colega?" "Xia." Yushi disse seriamente. "Você não pode intimidar os outros. Eu realmente aprecio a personalidade dela. Se possível, eu espero me tornar amigo dela. Não consigo conversar com vocês, jovens." O bispo Lin acenou com a mão. "Entendi. Eu vou falar com o diácono sobre suas férias depois. Se não há nada mais, pode se retirar. Não se esqueça, viu?" Até que Yushi se retirou, o santuário retornou à tranquilidade anterior. O homem de meia-idade, com um ar ligeiramente cansado, massageou a testa. Ele olhou novamente para o Duquebur no final do outono. Que sorte! Lin pensou. Que acabará de ser transferido para Duquebur. Poder desfrutar de uma beleza tão maravilhosa. Ele baixou a cabeça lentamente. As rugas gentis lentamente se afastaram. O bondoso bispo que antes era gentil agora se tornou afiado. O olhar não tem mais a amabilidade de antes, revelando um brilho intenso. É o Deus da Luz? Lenda. Os fiéis do Deus da Luz apareceram. Isso representa que o mundo enfrentará um desastre sem precedentes. Lin anteriormente desprezava isso. Achava que eram apenas rumores. Mas agora, ao pensar no que deveria fazer depois, ele não pôde deixar de se sentir triste. Sentiu que aqueles rumores não estavam errados. Lin baixou a cabeça. Abriu novamente a Bíblia em suas mãos. Zuckerberg. Dober. Ele tinha estado aqui há mais de 10 anos.